meus amigos. Eu postei uma foto no Instagram de um concerto aqui em Brasília, na Capital Filarmonia, uma orquestra amadora, e muitas pessoas curtiram, gostaram e interagiram. Muito legal saber desse interesse. A música erudita aqui no Brasil, ela não nós temos uma música popular tão rica, né? Nós temos tão bons cantores e compositores populares, né? Nós temos uma cultura popular tão rica que a música erudita, ela nem sempre é muito bem vista, né? E não são todas as pessoas que conhecem os grandes compositores alemães e europeus, né? Existe até, se nós podemos falar, um pouco de preconceito em relação à música erudita, né? Nos últimos anos, inclusive na Escola de Música de Brasília, a música erudita não é mais assim a prioridade na hora de ensinar para os jovens, né? Então, assim, a gente entende, porque a gente sabe que realmente a nossa cultura é muito rica e nós temos grandes músicos que eu admiro muito e que me acompanharam na minha formação. E o principal deles é o Caetano Veloso, né? Eu gosto muito da música dele, que para mim é uma música barroca em termos de letra e de música também. É uma música rebuscada, fina, né? Gosto muito, mas nós temos tantos poetas, né? E eu sou fã de Chico Buarque, sou fã de, de Gilberto Gil, né? E são maravilhosos, né? Mas eu acho também que isso não quer dizer que a gente não possa também conhecer música de outros países, né? Então, assim, ser eclético no momento, no sentido de buscar também ler música, buscar aprender por partitura, ler a música dos cantores e compositores que já viveram há séculos e que nos trouxeram é, tanta, tanto conhecimento, né? E assim, tantos acordes, tantas vivências assim bonitas. Hoje se são reproduzidas músicas de Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mozart, Poulenc, Debussy, muito Dvorak, né? Stravinsky, muitos compositores, né, que viveram há séculos, mas que também transformaram a música, né, do ponto de vista de trazer assim um novo ponto de vista da sua época para o conhecimento geral. Então, desde mocinha, quando eu comecei a estudar na escola de música, minha avó, ela foi das fundadoras da Escola de Música de Brasília, era amiga do maestro Levino Alcântara, que eu cheguei a conhecer quando era mocinha numa orquestra, né? Começou tudo aqui em Brasília, uma cidade que estava começando nos anos 60, né? Era uma cidade assim que realmente não tinha uma escola de música e o maestro Levino trabalhava na Polícia Militar, né? Minha avó era casada com meu avô, que era da Polícia Militar. Eles conseguiram esse terreno que era embaixo ali na L2, né? Num subsolo bom para não ter barulho de carros. Então, tudo isso foi bem pensado. A escola de música é um lugar maravilhoso, onde eu passei a minha adolescência, conheci pessoas importantes na minha vida. E ali na escola de música, você tem instrumentos, né? Todos os tipos de instrumentos. E tive uma formação muito boa, comecei ali e depois dali eu fui para o Rio de Janeiro, fui fazer outras viagens, né? Então a primeira orquestra que eu toquei foi ali aqui em Brasília mesmo, eu tinha 13 anos, uma orquestra de iniciantes, tinha alguns arranjos assim facilitados. Depois eu fui logo para o Rio de Janeiro, fiz o vestibular. E como eles precisavam de um instrumento chamado viola, que é parecido com o violino, um pouquinho mais grave, então eu fui tocar esse instrumento. Eu já tocava assim, gosto de um som um pouco mais grave assim. Parece o som da voz humana, não sei se vocês já ouviram. E a viola sempre me encantou. Então eu fui estudar música no Rio de Janeiro. Eu tinha nota para poder estudar medicina, estudar direito, né? Assim, um desses cursos mais bem vistos, né?
E na minha família as pessoas disseram para mim, mas você vai passar fome, vai ficar dependendo das pessoas, como é que você, como se diz, né? Ah, não aproveita os seus dons, né? Mas naquele momento eu estava precisando de música. Música para mim, na minha vida, era essencial para o meu equilíbrio. Então foi por isso que eu me decidi pela música, estudei no Rio de Janeiro, foi uma época muito boa. Eu tinha 20 anos, conheci muitas pessoas, aprendi muitas coisas, toquei em orquestras, não só na orquestra da Escola de Música da UFRJ, que fica ali no Passeio Público, mas também toquei em outras orquestras amadoras, semi-profissionais, foi muito bom. Depois eu fui para Campinas, toquei com o maestro Benito Juárez, um maestro incrível que também trabalhou muito com música popular, né? Arranjos de música de filme, música popular. Ele trazia as pessoas para os parques, né? Popularização da música erudita. Isso é uma boa pedida. Admiro o trabalho dele. Ele fez a passagem o ano passado, um maestro que realmente me marcou. A filha dele, muito querida, Carmina Juárez, muito fina, grande amiga. E depois, sempre conhecendo pessoas, fui para Paris, estudei no Conservatório Frédéric Chopin, onde eu tive contatos e continuei tocando em orquestras, fazendo trios, música de câmara, né? Duos, trios, quintetos e assim conhecendo professores muito bons. Mais tarde, né, continuando sempre a estudar, sempre fazendo assim o meu melhor com as condições que eu tinha, né? Minha família não é assim milionária e nunca entraram muito na política do jeito que muitas aqui, enfim. Na minha família não é milionária, né? Então o que aconteceu? Eu fui fazendo as coisas da maneira como eu podia, com uma certa independência, porque eu não tinha bolsa, mas também com bastante trabalho, né? Então eu trabalhava e estudava. Então eu sempre fazia o que eu podia da melhor maneira. E tenho muitos professores que tinham assim uma admiração pelo meu esforço, né? E foi um aprendizado importante, porque era um período que eu já falava francês muito bem e além de aprender música, eu estava praticando meu francês, né? Eu estava assim, querendo entender como é que era a cultura francesa, como é que funcionava as escolas na França, os conservatórios, como que é isso das provas e tudo, né? Então, assim, tem muitas coisas para falar sobre isso, né? Como você aprende música no Brasil, como você aprende música na França. Depois eu estive em Munique, como você aprende música, né, na Alemanha, né? Os alemães, eles têm uma técnica, você aprende de um jeito e mesmo sendo muito dolorido, assim, você ficar naquelas coisas bem, assim, repetitivas e duras e sem graça, sem música nenhuma, aquilo depois fica gravado na sua mente, né? E aqui no Brasil a gente fica meio assim sempre curtindo a música, né? E do ponto de vista técnico a gente não evolui tanto, né? Então assim, todas essas foram experiências incríveis que eu tive, né? Da Alemanha já casada, grávida, né? Eu me apresentei para uma orquestra amadora lá da Universidade Técnica, de Technische Universität. Os meus colegas eram todos engenheiros, né, professores ou estudantes. E assim, os amadores de música, eles têm uma relação diferente com a música, porque quando a gente se torna profissional, eu já tive uma vida de musicista profissional lá em Campinas. A vida fica um pouco assim, a música, ela não é tão... ela perde um pouco daquele brilho, sabe? Porque aquele brilho de estar aprendendo, de estar fazendo coisas novas. Quando você toca numa orquestra profissional, você tem dores musculares, isso faz parte do trabalho do músico, mas ao mesmo tempo também você tem obrigações, nem sempre toca a música que você gosta, e as relações com os outros músicos não são fáceis, né? Porque os artistas, cá entre nós, né? Os artistas todos querem brilhar. Então, quando eu fui para
para Munique. Eu estava já com família, grávida, não podia continuar. Lá em Munique não tem assim ajuda para cuidar de criança, cuidar de casa. Então eu fazia tudo sozinha e mesmo grávida eu toquei em 2 concertos, né? Um deles foi uma ópera de Mozart, muito bonita, né? A gente tocava num fosso, né? Não sei se vocês já viram uma ópera. Os cantores cantam no palco e a orquestra fica num fosso, ela não é vista, né? E faz muito calor. Até na Alemanha fazia calor. Imagina eu com 7 meses de gravidez. Aí eu pegava um spray de água assim para me refrescar. E os meus colegas compreendiam isso, né? Então assim, tive muitas experiências legais com música. Música para mim é um combustível, digamos, né? Gosto muito e graças a Deus hoje meu companheiro tem um filho que é compositor, faz músicas para nós. Então, Deus é bom para nós. E ele traz assim o que a gente busca, né? Então, energias boas e todo esse aprendizado que eu tive, nem sempre foi fácil, mas me trouxe assim a certeza de que tudo isso foi bom para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Então, se você gostou desse vídeo, curta aqui, comente e deixe a sua pergunta ou coloque aqui qual seria o tema que você quer que a gente comente da próxima vez, né? Sobre o que nós podemos falar, né? Sobre as minhas experiências, sobre temas de gramática, também pode sugerir à vontade, tá bom? Então, se esse vídeo gerou valor para você, compartilhe com seus amigos, né? Apoie na divulgação. Comente, curtir é muito bom, e inscreva-se no canal, porque é um excelente apoio para o nosso trabalho, né? Estamos trabalhando e criando uma rede de network, e esse network é que faz com que a gente possa já estar preparando cursos de alemão. As pessoas já estão chegando e eu estou cada vez mais trabalhando melhor com as redes sociais, tá? Então dá esse apoio aí pra gente. Curta, comenta, compartilhe e se inscreva, tá bom? E lembre-se de ativar o sininho das notificações para receber todas as novidades, todos os novos conteúdos que estão sendo produzidos aqui, tá? Então, muito obrigada por assistir. Vielen Dank für das Zuschauen e até o próximo vídeo. Bis zum nächsten Video.